A imagem icônica, o traje preto, o emblema da caveira prateada, o Totenkopf, um símbolo gravado na história, um distintivo de homens que estiveram às portas do inferno na terra. Conhecemos seus feitos nos campos, Dachau, Auschwitz, Treblinka. A história de seus crimes é amplamente conhecida. No entanto, este relato é diferente. É sobre o que aconteceu depois. O que aconteceu quando a guerra terminou, os portões foram abertos e os guardas estavam do lado de fora, espiando, enquanto a estrutura que protegiam se desintegrava em pó e escombros para milhares de pessoas que carregavam a insígnia da caveira. Maio de 1945 não marcou o fim. Marcou o início de um segundo conflito, uma luta travada em tribunais, na clandestinidade, através dos continentes, uma luta por sua própria existência. Então, o que aconteceu com os guardas do Totenkopf da SS após a Segunda Guerra Mundial? Se você aprecia essa história documentada, considere assinar. É a melhor maneira de manter nosso trabalho. Além disso, informe-nos de qual cidade você está sintonizando. A narrativa apresentada é fundamentada e precisa, baseando-se em relatos históricos de Nicholas Foxman sobre campos de concentração e registros oficiais dos tribunais militares de Nuremberg. O clímax se desenrolou em meio ao caos. Na primavera de 1945, o Reich alemão estava se desintegrando. Guiadas por ordens diretas, as unidades da SS Totenkopf-Verbände foram encarregadas de obliterar evidências. Marchas da morte esvaziaram os campos, com prisioneiros sendo executados aos milhares ao longo das estradas. Documentos incriminatórios foram incinerados em grandes incêndios. No entanto, não se pode incinerar milhões de corpos, nem apagar inúmeras testemunhas oculares. À medida que os tanques aliados avançavam pela Alemanha, os guardas se deparavam com uma decisão: lutar, fugir ou se esconder. Muitos optaram por se esconder. Removeram os emblemas de caveira de seus uniformes, queimaram suas vestimentas, adotando roupas civis, o verde acinzentado dos uniformes regulares do exército ou qualquer vestimenta que não revelasse assassino. Fundiram-se em colunas de soldados em retirada, misturando-se ao fluxo de refugiados alemães que escapavam do Exército Vermelho no leste. Eles usam documentos falsificados e assumem novas identidades, disfarçando-se de fazendeiros, mecânicos ou pedreiros. Tentam escapar da captura, mas seus perseguidores, os aliados, estão rastreando crimes de guerra cometidos por americanos, britânicos e soviéticos. Unidades de investigação seguem de perto atrás das linhas de batalha, com a tarefa de coletar evidências e prender suspeitos. Em campos como Buchenwald, que foram libertados em 11 de abril de 1945, os investigadores descobrem listas de sobreviventes, escalas de guardas e registros administrativos que milagrosamente resistiram às chamas. Eles encontram testemunhas, embora emaciadas, ainda vivas. Esses indivíduos conseguem identificar os criminosos pelo nome. A busca por esses criminosos começa com listas, um nome em um pedaço de papel, uma tatuagem de um tipo sanguíneo sob o braço esquerdo, uma indicação clara de filiação à SS e depoimentos de sobreviventes. Gradualmente, os guardas são retirados de jaulas de prisioneiros, casas de fazenda e de suas próprias casas. Seus uniformes foram retirados, mas seus passados permanecem. Para muitos, o primeiro encontro com a justiça não ocorre em um tribunal, mas sim sob a mira de um fuzil. Na libertação de Dachau, em 29 de abril de 1945, soldados americanos estavam presentes. O 7º Exército descobre vagões de trem cheios de 2.000 cadáveres em decomposição e pilhas de mortos emaciados dentro do campo. A raiva irrompe rápida e brutalmente. Nas horas seguintes, soldados americanos, juntamente com alguns dos prisioneiros sobreviventes, executam pelo menos 50 guardas do campo no local. Alguns são forçados contra o muro de um pátio de carvão e fuzilados, enquanto outros são mortos, onde foram encontrados. Este incidente ficou conhecido como as represálias de libertação de Dachau, sem que nenhum soldado americano fosse punido.
Para esses 50 guardas, sua vida pós-guerra terminou em apenas algumas horas. Milhares de outros seriam julgados. O processo judicial começa em Nuremberg, a partir de 20 de novembro de 1945, quando os nazistas de mais alta patente se apresentam perante o Tribunal Militar Internacional. No entanto, este julgamento marca apenas o começo. O tribunal toma uma decisão significativa em 1º de outubro de 1946, declarando a Schutzstaffel SS uma organização criminosa. Esta única decisão tem profundas implicações legais. A própria filiação a uma organização com intenções criminosas, seja por adesão consciente ou por persistência, mesmo sabendo de seus propósitos criminosos, constitui crime. Esse princípio permite o julgamento não apenas dos mentores do Holocausto, mas também das multidões que o perpetraram. Isso inclui funcionários, motoristas, guardas e aqueles que portavam o emblema do Totenkopf. Agora, os aliados podem conduzir seus próprios julgamentos. Os britânicos realizam o seu em Nuremberg, enquanto os funcionários de Berg e Belsen são julgados em Dachau, o mesmo campo onde as atrocidades ocorreram. O primeiro julgamento em Dachau começa em 15 de novembro de 1945. Os réus não são generais ou políticos de alta patente, mas sim os indivíduos que comandavam esse campo específico, 40 deles. Entre eles estão Martin Weiss, o ex-comandante, médicos, administradores e guardas. Sentados no banco dos réus, eles vestem trajes civis mal ajustados. São acusados de uma única acusação: violação das leis e costumes de guerra. As evidências contra eles são substanciais. 40 réus, um por um, relatam no tribunal casos de tortura, fome, exames médicos e assassinatos sem provocação. O julgamento termina rapidamente, durando menos de um mês. Em 13 de dezembro de 1945, o veredito é anunciado. 36 acusados são condenados à morte por enforcamento. A implicação é clara: obedecer a ordens não exonera ninguém, nem ser uma engrenagem secundária em uma grande máquina o isenta de responsabilidades. A porta da forca se abre repetidamente. Ao mesmo tempo, outro julgamento se desenrola, o julgamento de Belsen, em um ginásio de Nuremberg, de 17 de setembro a 17 de novembro de 1945. 45 ex-membros e mulheres da SS são julgados. O principal réu é Joseph Kramer, ex-comandante de Berg e Belsen, que também serviu em Auschwitz. A mídia o rotulou como a Fera de Belsen. Sentada ao lado dele está Irma Greiser, uma guarda de 22 anos, famosa por sua crueldade. Imagens retratando a libertação de Belsen, com montes de cadáveres emaciados sendo empurrados para valas comuns, são apresentadas ao tribunal. Kramer admite as condições precárias, mas nega a responsabilidade. Ele as atribui ao tifo, à escassez de alimentos e aos bombardeios aliados contra as linhas de suprimentos. Ele afirma ser apenas um administrador no exercício de suas funções. O tribunal não se convence. Joseph Kramer e Irma Greiser são condenados à morte. No mesmo dia dos veredictos de Dachau, em 13 de dezembro de 1945, eles são executados pelo carrasco britânico Albert Pierrepoint. Naquele dia, em diferentes regiões da Alemanha, 47 indivíduos que administravam campos nazistas foram condenados à morte. A caçada humana é bem-sucedida e a justiça parece inevitável. No entanto, para cada guarda em julgamento, muitos outros escapam da captura. O sistema estava sobrecarregado, incapaz de lidar com a situação. Inúmeros criminosos de guerra em potencial estavam sob custódia, os investigadores estavam sobrecarregados e os mais astutos entre os culpados provaram ser hábeis em se esconder. É aqui que a narrativa muda. De julgamentos extensos a perseguições prolongadas que se estenderam por décadas, se você aprecia relatos históricos como estes, considere assinar. É o método mais eficaz para apoiar nosso trabalho. Além disso, mencione sua localização de onde você está ouvindo. Este conteúdo é baseado em pesquisas e fatos obtidos dos arquivos do Centro Simon Wiesenthal e dos autos do Tribunal Federal Alemão. Continuemos com a narrativa.
Concentre-se na história de Franz Stangl. Stangl não era apenas um guarda. Ele ocupou o cargo de comandante, inicialmente no campo de extermínio de Sobibor e, posteriormente, em Treblinka. Durante sua permanência entre esses dois campos, ele supervisionou o assassinato de quase 1 milhão de pessoas. Especialista em massacres em massa, quando a guerra terminou, Stangl foi detido pelos americanos em 1945 por seu envolvimento no programa de eutanásia. No entanto, sua identificação como comandante de Treblinka permaneceu em segredo na época. Ele era apenas mais um detento em um campo em Linz-Postrov, na Áustria. Em 1947, ele conseguiu escapar do campo e, de lá, embarcou em uma jornada semelhante à de muitos outros nazistas. Conhecida como Linha do Rato, uma rede de simpatizantes ajudou Franz Stangl em sua fuga, obtendo um passaporte da Cruz Vermelha sob um nome falso. Ele viajou para a Síria, onde viveu por 3 anos com sua família, antes de se mudar novamente, desta vez para o Brasil, em 1951. Em São Paulo, Stangl encontrou trabalho na fábrica da Volkswagen e levou uma vida aparentemente comum por 16 anos, sendo um funcionário diligente, um homem de família e um fantasma que havia desaparecido da justiça. No entanto, alguns se recusaram a esquecer. O caçador de nazistas, Simon Wiesenthal, o perseguiu incansavelmente, coletando evidências e pistas por muitos anos, até que em 1967 recebeu uma dica valiosa. A localização de Stangl foi confirmada e a informação foi repassada às autoridades alemãs. O governo brasileiro prendeu Franz Stangl em sua residência sem resistência e o extraditou para a Alemanha Ocidental. Seu julgamento começou em 1970, com acusações contra ele por responsabilidade compartilhada no assassinato de 900 mil pessoas. As evidências foram conclusivas. Em 28 de junho de 1971, Franz Stangl, condenado à prisão perpétua, sucumbiu a uma parada cardíaca em sua cela, 19 horas após admitir sua culpa por seus atos. Sua captura ocorreu 22 anos antes. Enquanto isso, outros como Aribert Heim, um médico austríaco, conseguiram escapar da justiça por mais tempo. Em 1941, no campo de concentração de Mauthausen, por apenas 2 meses, Heim ganhou o apelido macabro de Doutor Morte, devido aos seus terríveis experimentos em prisioneiros sem o uso de anestesia e a injeção de substâncias letais, diretamente em seus corações, por curiosidade mórbida. Após a guerra, ele foi preso pelas forças americanas, mas inesperadamente libertado. Vivendo uma vida pacífica como ginecologista em Baden-Baden, Alemanha, o passado de Heim o alcançou quando investigadores alemães começaram a construir um caso contra ele. Um mandado de prisão foi emitido em 1962. A polícia descobriu sua ausência ao chegar à sua residência, como havia sido avisado. Isso desencadeou uma das mais longas caçadas humanas da história, com Aribert Heim sendo um fugitivo nazista procurado globalmente por décadas. Supostos avistamentos surgiram na Espanha e na América do Sul, mas ele permaneceu indefinido. O centro Simon Wiesenthal ofereceu uma recompensa substancial por sua captura. Curiosamente, em 2009, a televisão alemã e o New York Times descobriram uma maleta abandonada em um quarto de hotel no Cairo. Dentro dela havia documentos pertencentes a Heim. Relatos de seu filho e conhecidos, bem como os documentos, sugeriam que Aribert Heim residiu no Cairo sob o nome de Tarek Hussein Farid por anos. Ele havia adotado o islamismo. Sua morte ocorreu em 10 de agosto de 1992 devido a um câncer intestinal. Apesar de escapar da justiça, seu paradeiro permaneceu desconhecido. Um tribunal o declarou legalmente morto na Alemanha em 2012. E tudo o que restou foi uma maleta cheia de documentos. Com a transição da década de 1940 para a década de 1950, o cenário global mudou, com a União Soviética emergindo como um novo adversário, marcando o início da Guerra Fria. Os aliados ocidentais buscavam uma Alemanha ocidental robusta como aliada contra o comunismo, o que levou a uma diminuição do impulso político por uma ampla desnazificação. Os julgamentos tornaram-se infrequentes e as sentenças tornaram-se brandas.
Uma doutrina jurídica conhecida como inocente por obediência, anteriormente rejeitada em Nuremberg, começou a ser reconhecida como defesa nos tribunais alemães. Milhares de ex-membros da SS, que haviam recebido sentenças de prisão por seus papéis, obtiveram clemência e foram libertados prematuramente. Em meados da década de 1950, a maioria deles recuperou a liberdade e retomou suas vidas, assumindo funções como policiais, funcionários públicos e empresários. O passado ficou momentaneamente oculto, mas ressurgiu em 1958, quando um julgamento contra ex-membros de um Einsatzkommando, um esquadrão da morte móvel, provocou indignação pública na cidade alemã de Ulm. O público tomou conhecimento da existência de inúmeros assassinos em seu meio, o que levou a Alemanha Ocidental a estabelecer o escritório central das administrações de justiça estatais para a investigação de crimes nacional-socialistas, com sede em Ludwigsburg. Essa nova agência foi encarregada de rastrear criminosos nazistas em solo alemão. Seus esforços culminaram em um dos julgamentos mais significativos da Alemanha do pós-guerra, os julgamentos de Auschwitz em Frankfurt. Com duração de 1963 a 1965, esses julgamentos levaram 22 ex-membros da SS que serviram em Auschwitz a serem julgados em um tribunal alemão. O julgamento serviu como um processo de responsabilização nacional. Pela primeira vez, a sociedade alemã enfrentou os detalhes sombrios do Holocausto por meio de sua própria estrutura legal, conforme apresentada pelos promotores alemães. Testemunhas foram convocadas de várias partes do mundo. Os depoimentos foram de cortar o coração. Figuras importantes como Robert Mocha, o ajudante do comandante, e Oswald Keduk, o guarda que distribuiu Zyklon B nas câmaras de gás, estavam entre os presentes. Os veredictos foram anunciados em agosto de 1965. 6 réus receberam sentenças de prisão perpétua. Outros receberam penas menos severas. 3 foram considerados inocentes. O julgamento de Frankfurt foi significativo, mas ressaltou uma questão substancial. A lei alemã considerava desafiador condenar alguém por assassinato se apenas sua adesão às ordens, em vez de crueldade ou sadismo pessoal, pudesse ser comprovada. Isso representou um desafio para os numerosos guardas que apenas operavam o sistema, forçavam indivíduos a câmaras de gás, atiravam em prisioneiros no muro do campo, montavam guarda em torres. Era difícil provar que agiam por má vontade pessoal. Eles faziam parte de um mecanismo. O sistema jurídico alemão era voltado para processar delitos individuais em vez de homicídios generalizados em escala industrial. Nas décadas seguintes, muitos ex-guardas enfrentaram julgamento, mas as condenações eram raras e as sentenças brandas. Consequentemente, a maioria dos guardas comuns de Totenkopf escapava da acusação. Entre os cerca de 70 mil indivíduos que serviram como guardas em campos de concentração nazistas, muito poucos foram levados a tribunal. Depois de passar alguns anos em campos de prisioneiros de guerra, eles voltaram para casa e reconstruíram suas vidas. Eles contaram às suas famílias que tinham sido soldados comuns lutando na frente oriental. Eles receberam suas pensões e envelheceram. Na década de 2000, pesquisadores e jornalistas começaram a localizar esses ex-guardas residindo em subúrbios pacíficos na Alemanha, Áustria, Estados Unidos e Canadá, homens com idades entre 80 e 90 anos. Quando questionados sobre seu tempo como guardas, muitos não demonstraram arrependimento. Eles alegaram que não testemunharam nada, estavam apenas guardando o perímetro do campo ou desempenhavam funções como cozinheiros e médicos. Alguns haviam esquecido, outros escolheram esquecer suas ações. Eles viveram e morreram como homens livres. A perseguição nunca cessou de fato. Mesmo no século XXI, alguns dos últimos casos restantes chegaram a julgamento. Em 2011, John Demjanjuk foi condenado na Alemanha como cúmplice no assassinato de aproximadamente 28 mil judeus, servindo como guarda no campo de Sobibor. Ele foi a julgamento aos 91 anos. Este caso estabeleceu um novo precedente legal, onde fazer parte da maquinaria da morte em campos de extermínio era evidência suficiente para uma condenação
por cúmplice de assassinato. Isso abriu caminho para processos finais contra membros idosos da SS, como contadores em Auschwitz, secretários em Stutthof e guardas em Sachsenhausen. Esses julgamentos ocorreram mesmo quando eles estavam confinados a cadeiras de rodas, sentenciados décadas após suas memórias terem desaparecido. Essa justiça chegou quase no último minuto. No entanto, esses julgamentos simbólicos finais não podem esconder a verdade maior. O Escritório Central para Investigar Crimes Nazistas foi estabelecido em Ludwigsburg, já em 1958. Inicialmente parecia que a Alemanha abordaria minuciosamente sua história, garantindo que nenhum criminoso escapasse da justiça apenas em Auschwitz-Birkenau. No entanto, considere as estatísticas. Aproximadamente 6.500 soldados da SS que serviram lá sobreviveram à guerra. Ao longo de mais de 60 anos, o escritório de Ludwigsburg investigou centenas desses indivíduos. No entanto, nos tribunais da Alemanha Ocidental, apenas um número escasso, cerca de 48, foi considerado culpado. Um número impressionante de 6.500 guardas condenados por apenas 48 crimes. Os julgamentos foram concluídos. O caso foi encerrado. A sentença permanece sem vingança.